Bom dia a todos. Cumprimento os colegas e amigos que estão à mesa. Cumprimento também todos os colegas e amigos que estão no auditório. É uma grande honra poder voltar a falar em uma das jornadas ibero-americanas e nesse dia sobre o tema das Cortes Supremas. Basicamente, tendo em vista o limite de tempo que tenho para expor as minhas observações, eu direi logo de início que, tendo em vista todos os informes que me foram apresentados pelos amigos e colegas de vários países da Ibero-América, aos quais eu agradeço profundamente, todas as nossas Cortes Supremas ressentem-se de um mesmo mal. Todas elas ainda fazem coro, ainda têm em consideração a velha ideia de tutela da legalidade. Ou seja, as nossas Cortes Supremas não tomam em consideração que hoje cabe ao Judiciário participar ao lado do Legislativo para que o direito possa frutificar e assim atender às necessidades de uma sociedade em constante evolução. Em outras palavras, não é possível mais supor que uma Corte Suprema declare o exato sentido da lei, como se queria, como se desejava antigamente e como foi posto na obra de Calamandrei. Isto não é possível simplesmente porque o formalismo interpretativo que fundamenta a ideia de declaração do sentido exato da lei, não só não mais é aceito em qualquer lugar da teoria do direito contemporânea, como também porque as funções do Poder Judiciário, diante do impacto do constitucionalismo, não permitem mais que a atividade de julgar seja restrita à norma. E só por isso exige uma corte que, ao invés de declarar o sentido da lei, defina, isto sim, o sentido válido do direito, ou seja, atribua sentido ao direito. As Cortes Supremas hoje, em vista do impacto do constitucionalismo e em vista do desenvolvimento da teoria da interpretação, têm, por consequência necessária, o dever de atribuir sentido ao direito. Bem, se é certo que de um mesmo texto é possível extrair várias normas jurídicas ou várias interpretações, e isso obviamente é aceito por todos aqueles que estão no plano da teoria do direito ou pela grande maioria daqueles que teorizam sobre o direito, é evidente que, no ápice da estrutura do Poder Judiciário, deve existir uma Corte Suprema que tenha a função de definir a interpretação válida, ou melhor, de definir a norma jurídica válida extraível do texto legal. Esta é a função da Corte Suprema. A função da Corte Suprema não é a de corrigir a legalidade das decisões dos tribunais. Seria essa a função se nós ainda imaginássemos que o Judiciário pode resgatar a norma contida no texto. Mas como nós sabemos que a atividade de interpretação é muito mais do que isso, é uma atividade de valoração e de decisão, é claro que a atividade da Corte Suprema apenas pode ser a de definir o sentido válido da interpretação,
mediante as melhores razões. Se cabe à Corte Suprema atribuir sentido ao direito, a decisão da Corte Suprema não interessa, obviamente, apenas ao recorrente e ao recorrido. A decisão da Corte Suprema não interessa a Caio e a Tício apenas. A decisão da Corte Suprema tem o objetivo de orientar a sociedade, porque é o único elemento na seara da ordem jurídica. Na verdade, a decisão da Corte Suprema, porque outorga sentido à legislação, é o único elemento que pode orientar a sociedade e, por isso, deve necessariamente ser critério para o julgamento de todos os casos pelos tribunais ordinários e pelos juízes inferiores. Em outras palavras, a força obrigatória dos precedentes das Cortes Supremas é uma mera consequência da transformação do conceito de direito, em virtude do impacto do constitucionalismo e do desenvolvimento da teoria da interpretação. Repito, a eficácia vinculante dos precedentes obrigatórios é uma consequência de algo que nós temos presente aos nossos olhos. Mas se é assim, se é verdade que as Cortes Supremas atribuem sentido ao direito, e este direito tem que ser observado necessariamente pelos tribunais ordinários, isso ocorre exatamente porque isso é fundamental para a tutela da igualdade. Em outras palavras, se nós não supomos mais que o judiciário pode resgatar a norma que está no texto legal, não basta também mais se pensar em igualdade perante a lei. É necessário se pensar em igualdade perante o direito. É necessário se pensar em igualdade perante as decisões judiciais. Ora, como o direito passa a estar nas decisões das Cortes Supremas, o que nós temos que tutelar agora é a igualdade perante as decisões das Cortes Supremas, e não mais a igualdade perante a lei. Isso não mais basta. Quer dizer, então, que o valor constitucional tutelado pela força obrigatória dos precedentes não é a unidade do direito objetivo, antigo mito atrás do qual se esconderam instâncias autoritárias dos mais variados gêneros, mas isto sim, a igualdade. O que a força obrigatória dos precedentes tutela é a igualdade, não a unidade do direito objetivo, como supunha Calamandrei, em uma época em que a teoria do direito trabalhava com o formalismo interpretativo. Mas, além de a força obrigatória dos precedentes ser fundamental para a tutela da igualdade, também ela é imprescindível para a tutela da previsibilidade, para a tutela da segurança jurídica. A previsibilidade não só é importante para o desenvolvimento econômico, como, segundo McCormick, é um valor moral de todo homem para que ele possa se desenvolver num estado de direito. Aliás, exatamente porque, a meu ver, o problema das Cortes Supremas não está no que elas devem ser, mas sim no que elas são e por que são. O nosso problema aqui o nosso desafio não é saber como as Cortes Supremas devem se comportar, porque parece evidente que elas devem se comportar
como cortes de precedentes. Parece evidente que elas têm que tutelar a racionalidade, a igualdade e a previsibilidade. O problema é saber por que nós temos cortes supremas que cultuam a irracionalidade, que cultuam a falta de previsibilidade e que não se preocupam com a tutela da igualdade. Por que a Corte de Cassação italiana é praticamente um manicômio judiciário, que decide casos iguais de forma diferente todas as semanas? Por que a Corte Suprema brasileira decide todos os dias casos iguais de modo diferente? É isto que me parece deve ser objeto da nossa preocupação. E mais, por que a nossa sociedade assiste isso tudo de modo pacífico? Por que nós, advogados, por que os juízes, por que os empresários, por que os cidadãos aceitam um direito imprevisível? Por que os cidadãos aceitam um direito irracional? Bem, se nós voltarmos a Max Weber e verificarmos que, para Weber, a previsibilidade era um elemento indispensável da racionalidade do direito, e também observarmos que, para Weber, a racionalidade do direito tinha uma ligação muito íntima com a racionalidade cultural. Weber estabeleceu uma relação entre a racionalidade do direito e uma matriz cultural específica, não é? Tanto é que a mais importante obra de Weber, uma das mais importantes, A Ética do Protestantismo e o Espírito do Capitalismo, estabelece uma relação entre os valores do protestantismo ascético, entre os valores da reforma, a racionalidade do direito e o desenvolvimento do capitalismo. Aliás, esse texto de Weber fez surgir nos Estados Unidos, mediante o desenvolvimento da leitura da obra Economia e Sociedade de Weber, o surgimento da chamada questão da Inglaterra. A questão da Inglaterra, objeto da discussão dos norte-americanos, tem muita relevância hoje para nós. Alguns juristas estadunidenses criticaram Weber, porque Weber disse que o direito inglês era formalmente irracional. Mas também Weber disse que o desenvolvimento do capitalismo é fruto dos valores do protestantismo ascético e dos valores da racionalidade do direito. De modo que, segundo David Trubek, por exemplo, existiria uma contradição na obra de Weber. Weber não poderia ter dito que o direito inglês era um direito formalmente irracional se a Inglaterra foi o berço do capitalismo. E, na Inglaterra, proliferou-se de forma incisiva e sabida por todos os valores do protestantismo ascético, os valores do puritanismo, que de lá foram levados para as colônias do norte da América, não é? O problema, na verdade, é que David Trubek fez uma má leitura da obra de Weber. Weber nunca estabeleceu uma relação de identidade entre racionalidade jurídica formal e previsibilidade. Jamais. Weber admitiu expressamente em Economia e Sociedade que o direito inglês era, sim, formalmente irracional. Por quê? Porque fundado em costumes e não em conceitos pré-determinados e em codificações, mas era também previsível. Weber deixou isso claro. O direito inglês é um direito previsível e, por isso, viabiliza o desenvolvimento do capitalismo. Por isso, tem a ver com a racionalidade da vida.
Mas o que nos importa disso tudo é frisar que, para Weber, o direito alemão era dotado de plenitude racional. O direito alemão era muito mais racional do que o direito inglês. O direito alemão era dotado de racionalidade formal, racionalidade material e previsibilidade. O problema é que Weber, quando se referiu à previsibilidade no direito continental, disse claramente, em um dos itens da sua obra, ao se referir a uma ordem jurídica previsível como requisito do capitalismo, ordem jurídica previsível como requisito do capitalismo, disse Weber, as leis precisam ser claras e lógicas e devem ser administradas de maneira clara e, sobretudo, previsível. Weber, quando estava falando da racionalidade do direito continental, estava, portanto, falando, sobretudo, de um direito previsível. O problema é que esse direito imaginado por Weber não existe mais. Não existe mais em razão do impacto do constitucionalismo e da evolução da teoria da interpretação. O direito, hoje, do Brasil, e eu creio, da grande maioria dos países de civil law, em maior ou menor intensidade, é um direito irracional, é um direito imprevisível. A questão, entretanto, é perguntar, como que nós vivemos com um direito previsível, se a racionalidade, a previsibilidade e a igualdade são valores caros a todos nós juristas? Como que nós admitimos um direito imprevisível? Os processualistas brasileiros veem com absoluta naturalidade um juiz decidir caso igual ao já decidido pela Corte Suprema de modo diferente, como isso fosse liberdade do juiz. Na realidade, nós temos que ver o que se esconde por detrás da pseudo-liberdade do juiz para julgar e não se submeter à sua instituição. O que está por trás da falta de dever perante uma instituição? Ou seja, será que nós não podemos retomar a obra de Weber e tentar fazer uma relação entre a matriz cultural específica dos países ibéricos e da colonização que se implantou na América e os valores culturais, especialmente os valores da Contra-Reforma, por exemplo? Nós sabemos que os valores da Contra-Reforma, os valores do Conselho de Trento, tiveram forte carga, forte assento sobre os países ibéricos e sobre as colonizações da América do Sul e da América Central. Enquanto que, especialmente os valores do calvinismo, tiveram forte assento sobre a responsabilidade pessoal, do que derivou um rigoroso exame da consciência individual e a racionalidade, um estímulo à racionalidade. Para o Conselho de Trento, como todos sabem, a razão humana e a liberdade de pensamento eram crimes contra Deus. Essas ideias foram propagadas pelos jesuítas quando da colonização das Américas, todos sabem. Mas para não irmos além, eu tomo em consideração o maior dos sociólogos brasileiros, Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda foi o sociólogo que falou, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar disso, do homem cordial e do jeitinho brasileiro. O homem cordial e o jeitinho brasileiro. Bem, o que ele quer dizer com isso? Que os valores da colonização portuguesa propagaram no ambiente cultural brasileiro. O ambiente cultural brasileiro se formou a partir de valores do patrimonialismo e do tradicionalismo, especialmente as relações sociais no espaço público no Brasil foram marcadas pela pessoalidade e pela individualidade. Pessoalidade e individualidade. O que isso significa? Isso significa que o administrador público brasileiro, o juiz brasileiro, sempre teve a certeza
de que, mesmo nas relações públicas, deveria sempre beneficiar aquele que era da sua família ou dos seus círculos íntimos. Pessoalidade, algo completamente incompatível com a racionalidade da administração pública e da administração da justiça. A administração pública brasileira, a administração da justiça brasileira, sempre foi marcada pela pessoalidade. Os juízes supõem que devem privilegiar determinadas posições sociais ou determinados indivíduos por fazerem parte das suas redes sociais. Ainda hoje, mais do que isso, o valor da pessoalidade fez surgir o valor da individualidade, ou seja, os brasileiros passaram a se ver como pessoas dotadas de especialidade em alguns casos. Aqueles que detêm poder, os empresários, os fazendeiros brasileiros, imaginam que são dotados de individualidade, de uma especialidade, ou seja, que podem resistir contra a lei que os prejudica mediante o seu acesso àqueles que exercem a administração pública e a administração da justiça. Sérgio Buarque de Holanda, então, conclui: bem, no Brasil, a lei sempre foi, sim, abstrata, mas abstrata para alguns poucos. Vários sempre souberam que a lei não seria aplicável a eles. Isso é um dado sociológico, não é um dado de direito processual civil. É um dado de sociologia do direito no Brasil. E imagino que em vários países do mundo isso se repita. As pessoas imaginam que devem ser tratadas de forma igual, exatamente porque querem resistir contra a lei prejudicial, contra a lei que as prejudica. Bem, é evidente que um sistema de precedentes, um sistema que garante a previsibilidade e a igualdade, é incompatível com o modo de vida, com o modo de ser de quem quer obter vantagens, apesar da lei abstrata, da administração da justiça e da administração pública. De modo que eu posso dizer, a partir desses dados sociológicos, com certeza, que nós não temos cortes de precedentes porque os advogados não querem, boa parte dos advogados não quer, boa parte dos juízes não quer, boa parte dos empresários não quer. Os juízes corruptos não querem, os advogados lobistas não querem, os maus empresários não querem. Eles sabem que, quando chegar